Irene Quiros, é um prazer estar com vocês hoje para gravar mais uma pré-aula. Hoje gravando a pré-aula de número 4, que traz como título Os Benefícios da Justificação. Tem uma bancada muito boa comigo, que todos já conhecem de vocês, o evangelista irmão Antônio, Toninho, está comigo o evangelista Isaac, também o evangelista Rafael, que tinha nos abandonado, mas voltou, graças a Deus. Eu queria saber onde é que ele estava, mas depois ele vai falar onde é que ele estava. Querido, é uma honra estar aqui para gravar essa pré-aula. Eu quero iniciar, como sempre, mandando um abraço apertado àquelas pessoas que têm compartilhado a nossa lição, têm dado um like na nossa lição, e principalmente os portais que têm estado conosco. Um grande abraço a todos os meus amigos, professores que estão gravando IBP. Deus há de nos abençoar, querido. Não é fácil. IBP é algo magnífico no reino de Deus, que é difícil, porque hoje nós estamos vendo que Satanás está tirando o prazer de estudar a palavra de Deus. Não deixe sacar para a sua igreja, professor. É você que tem a honra de continuar lecionando, de continuar falando a verdade através da palavra de Deus. Eu quero iniciar mandando um grande abraço para Maria do Nazaré, lá da região dos Lagos, a Erasmo de Palmeira dos Índios, da Assembleia de Deus Missão. Quero mandar um abraço ao Vandirlene dos Santos, Assembleia de Deus Ministério Alvorada, pastor presidente Alexandre da Costa, e o pastor dela, o pastor dirigente Robson Araújo. Quero mandar um abraço ao Eluim Regis Santos Oliveira, ao Wallace Diego, ao Jailson Ferreira de Oliveira, ao meu amigo Eliseu, lá de Tailândia, no Pará, longe, terra boa. Evanildo, superintendente da escola bíblica em São Francisco do Conde, lá no bairro São Bento dos Lages. E ao meu amigo, e desde já quero pedir perdão, a não ser minha amiga, é meu amigo Erivan Silva Oliveira. Grande abraço, Deus abençoe, meu querido. Hoje nós vamos, como sempre, ler tópico a tópico e explicar tópico a tópico. E à medida que nós vamos parar na lição, querido, preste bem atenção, que a tópico tem grandes homens de Deus aqui comigo, que vai dar algo magnífico para que você leve para a sua sala de aula. Não perca, não levante, pega um copo com água, pega a caneta para grifar. Não trouxe minha caneta rosa? Trouxe minha caneta rosa? Não, né? Não. Tá bom. E nós vamos falar tópico a tópico. Eu vou iniciar a introdução com o evangelista Isaac. Fica à vontade, meu querido. Amém. Nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava agora falar dos resultados dessa justificação. Que benefícios elas nos trouxe? Quais seriam as bênçãos a elas associadas? Paz, alegria, esperança são algumas dessas bênçãos associadas à justificação. Todavia, Paulo vai além, ele mostra que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participantes de uma bênção maior, sermos parte da nova criação. Esse fato será mostrado através do contraste feito entre Adão, símbolo da velha criação, e Cristo, o segundo Adão, cabeça de uma nova criação. Muito bem, eu sei que vocês vão dar alguma coisa sobre isso aí, eu sei que vocês grifaram a revista, eu vi todo mundo grifando revista, todo mundo grifando Bíblia. Querem comentar alguma coisa? Vou iniciar aqui? Pode iniciar aqui? Pode ficar à vontade, meu querido. É só falar, né, o comentador está querendo nos introduzir no conteúdo dessa mensagem, dessa lição, né? Dizer que a justificação em Cristo Jesus nos trouxe vários benefícios, não é isso? Dentre elas, paz, alegria e esperança, né? Isso depois que nós encontramos com Cristo, mediante a nossa fé nele, fomos justificados em Deus. E aí ele diz, e não só isso, né? Mas nós também fomos feitos parte dessa nova criação. Quando nós olhamos para o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso também é um resultado da justificação por intermédio de Cristo Jesus. Muito bom, gostei. O pastor Isaac foi feliz na introdução e no comentário, que nós vimos aqui que paz, alegria e esperança. Primeiro, essa paz que nós temos é a paz que o mundo está precisando. E eles não têm. Outra, alegria. Essa alegria que o mundo está precisando, mas não tem. Porque eles vão reconhecer Jesus como seu Senhor. E o outro benefício que nós recebemos é esperança.
O mundo hoje vive sem esperança. Mas os cristãos, os servos do Senhor, por mais que venham as tribulações, por mais que venham as lutas, mas ele ainda tem esperança. Porque ele está alicerçado em Cristo Jesus. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Muito bom. Né? Afiado hoje, hein? Amém. Aconteceu com o senhor? Amém. Querido, vamos continuar aqui? Essas quatro, é interessante que os 4 primeiros capítulos especificados na carta de Romanos, muito bem falado pelos meus amigos aqui, ela é a base da justificação que Paulo vai apresentar. Então nós vamos ter o que é justificação, quer dizer feitos justos. Romanos 1,17 tem um texto magnífico que diz o seguinte, olha que interessante: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ao estudarmos esse tópico sobre justificação, nós enxergamos que a visão paulina sobre os benefícios que a justificação traz, ela não só traz no quesito carnal, como diz aqui o evangelista Isaac, como diz o irmão Toninho. Ela não traz só paz, alegria e esperança, mas ela nos traz também algo espiritual. Por que nós precisamos entender isso? Porque ela está nos mostrando que a velha criação de Adão agora é substituída pela nova criação que está em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo não nos trouxe somente os benefícios carnais, mas Ele agora nos trouxe o que nós chamamos de graça, que é o que? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos trouxe. E esse quesito espiritual agora, ele entra na nossa vida e nós passamos a ter fé. Ninguém de nós tínhamos fé. Nós não sabíamos o que era fé. Mas quando nós lemos Hebreu, nós vamos ver que é aquilo que não se vê, mas que se espera. Nós não vimos Jesus Cristo. Nós não estivemos com Jesus Cristo. Mas nós esperamos e aguardamos encontrar com Ele nas nuvens. Todos nós somos justificados. Isso nós precisamos deixar bem claro essa introdução, para que sua sala entre nessa introdução entendendo o que é justificação. Ok, querido? Eu quero fazer uma pergunta aqui para Rafael, o evangelista Rafael. Você era perdido, meu querido? Foi justificado? Você passou muita raiva no mundo? A conversão, como foi? A realidade, irmãos, a paz do Senhor, falar da justificação aqui. Então, inclusive, Elias falando que eu tinha que justificar por que eu não estava vindo aqui. Bom, Essa daí acho que não vai ter justificação. Porque, primeiro, as coisas de Deus. Sobre a justificação da minha salvação. Eu era um homem perdido, muito perdido, abandonado, sofrido. Passei por muita dificuldade, mas Deus usou o próprio meu irmão, que foi o primeiro que converteu, que foi aquela pessoa que levou o Evangelho para dentro da nossa casa. E hoje eu posso dizer que a minha família, praticamente todos nós servimos ao Senhor. Tem alguns ainda que ainda estão perdidos, mas nós estamos, inclusive, nesta semana, uma campanha de oração em favor da justificação também desses meus irmãos que ainda não servem a Deus. Glória a Deus, eu fico maravilhado, né? É tão bom ouvir essa verdade do Evangelho, a justificação, é magnífico. Mas eu vou continuar aqui, pode ficar à vontade, meu querido. Mas eu acho que é interessante que o processo da justificação, ela é sequência, né? Para você chegar na santificação. Porque é um processo, nós estamos aqui em um processo, para nós chegar até no ponto da santificação. Quando o homem chega a esse ponto, ele já passou por tantas coisas, tantas lutas, tanta dificuldade. Inclusive o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Um homem cruel, um homem que matava os cristãos, perseguia os cristãos. Mas um dia que ele teve um encontro com Jesus, mudou a história. Se tornou aquele velho homem, morreu ali mesmo. E se tornou que uma nova criatura. Da mesma forma somos nós. Quem era nós no passado? Ah, mas você está lembrando do passado? Não, o passado é para servir de raiz, para quando crescer, eu dar bons frutos e saber que do meu passado surgiu grandes frutos imediatos da minha vida. Muito bom. Eu vou continuar aqui com o evangelista Rafael, a bênção da graça justificadora. Pode ficar à vontade, meu querido. A bênção da paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo mostra os benefícios da justificação pela fé, logo no primeiro versículo. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O uso que Paulo faz da palavra paz aqui é diferente daquele usado no mundo antigo. No geral, o termo significava ausência de guerra. Porém, Paulo se refere ao vocábulo paz conforme ele aparece no Antigo Testamento, e cujo significado era a salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Embora os manuscritos mais aceitos do original grego tragam a palavra tenhamos em vez de temos. Os teólogos concordam que o argumento de Paulo aqui é a paz como efeito imediato desta justificação. Assim sendo, essa paz deve ser desfrutada aqui e agora. Robertson, Eurídito, em grego bíblico, traduz essa expressão como gozemos de paz com Deus. Portanto, uma paráfrase das palavras de Paulo ficaria de seguinte forma: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Deus tem paz para todos os que foram justificados em Cristo Jesus e deseja que desfrutemos dela. Eu acho magnífico, vou falar aqui, eu sei que vocês vão comentar. Paulo, ele em toda a carta, toda a epístola de Paulo, ele começava desejando paz. Ele começava, o cumprimento de Paulo era diferente de todos os apóstolos que nós vimos. Paulo, ele tinha um modo de tratar os obreiros que ele transmitia a paz ainda estando em guerra. O porquê disso? Nós precisamos entender que o termo paz aplicado no Antigo Testamento fazia referência à ausência de guerra. Então Paulo aplica o termo utilizado pelos gregos referente à política, que significa eirene. Olha que interessante. Eirene significa o quê? Significa paz. Ele atribui agora ao termo o que nós chamamos de Kyrios, que significa Senhor soberano, e nós formamos o termo paz do Senhor, eirene Kyrios. Paulo traz algo que era negativamente ao mundo e o torna um benefício aos cristãos. Paulo diz eirene Kyrios, paz do Senhor. Olha que interessante. Onde a segunda tese de Paulo, essa paz, ela já pode ser vivida, como diz o evangelista Rafael, por quem é justificado por Jesus. Olha que interessante. Nós entendemos que o motivo de Jesus pronunciar em João 14, 27, e ele diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando Yeshua pronuncia em João 14, 27, ele está nos mostrando que quem aceita ele usufrui dessa bonança, ainda que essa seja cobiçada pelos homens. Querido, é magnífico. Nós podemos estar no pior momento da nossa vida, mas quando nós dobramos o joelho, nós sentimos paz, e uma paz verdadeira. Concorda comigo? Quer falar uma coisa? Pode ficar à vontade. Isaac, fica à vontade. É interessante que quando nós olhamos, segundo o comentário aqui do comentador, ele diz que no mundo antigo paz é a ausência de guerra. E nós podemos, assim, de certa forma, aplicar isso também para nós. Porque quando o homem ele é justificado por Cristo Jesus, nós podemos dizer que nós encontramos uma paz em nós mesmos, ou seja, segurança, né? Isso nos traz confiança em Deus. Então isso também é paz, ou seja, a ausência de conflito interior. Porque o homem sem Deus, ele vive em conflito constantemente, não é isso? Sem paz, sem segurança. Ainda essa semana, eu falando com um amigo meu a respeito de salvação, a respeito da palavra de Deus, de convicção de salvação, aí ele diz assim para mim, mas ninguém sabe se está salvo ou não. Aí eu falei, essa é a diferença de quem serve a Deus ou não. Quando nós somos justificados por Cristo, nós temos confiança. Nós temos confiança em Deus. E quando nós temos confiança e nós temos esperança, naturalmente nós temos paz. O que quer dizer isso? Tranquilidade,
confiança no Senhor. Então, a ausência também, mas de conflito interior, mas de sobra, né? De sobejar confiança em Deus, esperança em Deus. E o que eu acho interessante é que essa paz é uma paz que nós temos conosco e que nós transmitimos para os nossos amigos, para nossos colegas que a gente convive dia a dia. Essa semana, ontem mesmo, um colega meu foi para Padre Paraíso para resolver um problema lá, e ele me ligou e falei, eu estou indo. Falei, vá como cristão, vá levar a paz e não a confusão. Isto é a coisa que está em nosso ser, que Deus, o Cristo Jesus, a justificação é essa para que nós vivemos hoje. Eu acho tão interessante que Paulo, por mais no meio de tribulações, ele falou que viver para ele é Cristo e morrer para ele é lucro. O cristão tem que pensar dessa mesma forma. Talvez os cristãos não querem morrer agora, né? Mas não preocupa não, porque se ele estiver aqui na terra, vivendo aqui, ele está com Cristo. E se ele morrer, vai dar Cristo da mesma forma. Por meio de tribulações, por meio de angústia, é fácil servir Jesus no tudo bem, tudo bom? Bom demais, né? Agora, no meio da tribulação, aí você tem que ser um verdadeiro cristão. E Paulo foi um desses. Por quê? Paulo, por mais que ele estava sofrendo, mas ele não deixava chegar o sofrimento e a tristeza dele nos seus subordinados. Meu amigo Timóteo, te mando um abraço, Epafrodito e outros, tudo com carinho. E muitos líderes hoje têm que aprender muito com Paulo, viu? Eu sou fã de Paulo. Eu acho interessante que quando nós estamos com problemas, nós não cumprimentamos ninguém com a paz do Senhor. Isso aí. E principalmente nós pastores, nós percebemos nos cristãos atuais que quando ele tem um problema na igreja, ele não dá paz. Ele passa e só levanta a mão, faz igual o judeu, ou então só curva a cabeça, igual os fariseus, mas ele esquece de dar paz. Porque a paz ela é algo muito particular. Só dá paz quem tem paz. Como você vai falar paz do Senhor se você não tem paz? Jesus mandou saudar com a paz. Jesus mandou saudar com a paz. Se tiver paz, Se tiver, paz. justamente, eu acho muito interessante nós frisarmos isso aqui, porque é algo que o professor deve levar para a sala e você começa a ver entre seus alunos aqueles que estão com um problema, você pode ajudar. É nosso dever como cristão fazer isso. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2 com o evangelista Dom Antônio, que fala a bênção de esperar em Deus. Fique à vontade, meu querido. Amém? Irmãos, antes de ler o texto, também quero cumprimentar os irmãos e amigos ouvintes com a paz do Senhor. Esqueci de cumprimentar aqui, que está tão bom. A aula é tão boa, né? Você passa por É verdade. A bênção de esperar em Deus. Antes de falar da bênção de esperar em Deus, Paulo fala como se deu esse acesso, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da igreja de Deus, da glória de Deus. A fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. Observe o comentário que William Barclay faz a respeito desse texto. O próprio Jesus nos introduz na presença de Deus, nos abre a porta de acesso à presença do Rei dos Reis. E quando se abre essa porta, o que encontramos é a graça, não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão a intocada e merecido amor de Deus. A porta se abriu para a esperança. No contexto de Romanos, esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque se tem certeza quanto ao futuro. O futuro não é algo mais desconhecido, porque a fé em Jesus nos tornou participantes do seu reino. Eu queria que os senhores abrissem para mim Rafael, 2 Coríntios 10, 17, o evangelista Isaac, Filipenses 3, 3, o irmão Antônio, Filipenses 3, 13 e 14. Romanos, pega com base o que eu falar aqui, depois eu pedir para que eles leiam o texto, nós vamos entender e vocês vão acompanhar o meu raciocínio. Romanos 5, versículo 2 diz o seguinte: por intermédio de que obtivemos igual acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança
da glória de Deus. A expressão gloriamos ou gloriar-se é característica de Paulo, querido. É característica de Paulo. Entenda isso aqui. Ele pode referir-se ao orgulho humano quando ele fala sobre gloriar-se. Ou seja, ele fala sobre a satisfação pelos próprios méritos. Romanos 4:2 diz, olha que interessante, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não adianta, não diante de Deus. Olha o que ele diz, se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar. Então Paulo está quebrando aqui o paradigma. Olha que interessante. Olha o que Paulo vai dizer. Então nós precisamos entender que o crente ele fica excluído dessa tese da glória, do gloriar-se. Romanos 3:27, olha o que Paulo diz. Ele fala, onde pois a jactância foi de todo excluído, porque por lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então nós cristãos somos excluídos do termo gloriar-se. Longe de nós, querido. O que tem de pessoas gloriando nesse tempo, o que tem de pessoas fazendo a obra só para que o nome seja visto, fotos sendo postadas e evangelismo atrás de evangelismo, mas na realidade o intuito não é evangelizar, o intuito não é dar esmola, o intuito não é fazer um show para que as pessoas conheçam a Deus, mas sim para ganhar dinheiro. Então essa glória, Paulo nos exclui disso, diz, Abraão não teve glória quando ele obedeceu. Pelo contrário, ele estava seguindo a lei, mas ele não teve glória nisso. Ele teve glória em deixar a parentela e confiar em Deus. Isso é muito interessante se fizer em sala, ok, querido? Então, ele também usa para indicar esse termo a alegria do que se apoia, não em suas forças, mas no poder de Deus. 2 Coríntios 10:17, Rafael, fica à vontade, meu querido, evangelista Rafael. 2 Coríntios 10:17. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Olha que profundo. Olha que profundo. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Então, o que Paulo está falando é a nossa glória em Deus. Filipenses 3:3, evangelista Isaac. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ô, gente, Paulo agora dá um tapa de luva, fica explícito que nós estamos vendo que o acesso à graça, ele vem mediante a fé. Só mediante a fé. Ao usar o termo esperança, muito bem lido aqui pelo evangelista Isaac, nós vamos nos deparar que nós enfrentamos os desafios do nosso tempo. Nós temos um desafio, como Paulo também teve, mas todos nós cristãos precisamos ter em mente a certeza de que o nosso futuro já está garantido em Jesus. É isso que nós temos que ter certeza disso. Aonde eu acho algo sobre isso? Filipenses 3:13-14. Achou, meu querido? Pode ler. Filipenses 13:14. Irmãos, quanto a mim, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana convocação de Deus em Cristo Jesus. Deu para entender? Olha o que Paulo fala. Eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo na vocação. Que quantas pessoas são chamadas, têm chamada, começa um processo, começa um projeto na igreja e para no meio do caminho. O que Paulo está nos mostrando é: confia em Cristo, apoie-se em Cristo, não há glória se não for em Cristo. É isso que nós precisamos entender. Paulo ainda complementa em Romanos 5:10, já que nós estamos falando de Romano, ele diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Querido, nosso galardão não está aqui. Não está aqui. Nós almejamos algo bem maior, que é estar ao lado de Jesus, é estar ao lado de Deus naqueles últimos dias. Quer falar, mãe? Isaac, com vontade do quê? Rafael, sim? Sim, eu acho o seguinte, que
quando Paulo fala, aquele porém que se gloria, gloria-se no Senhor. Porque o que nós vemos hoje é as pessoas, cada um querendo estar acima, um degrau acima do outro. Paulo fala muito sobre a simplicidade do Evangelho. O Evangelho precisa ser falado com a maior simplicidade possível, que Deus agrada dessas coisas. As pessoas hoje estão querendo enfeitar demais. Cada um quer falar uma palavra mais difícil que o outro. E assim, o povo sofre com aquilo. Infelizmente, nós hoje estamos vivendo essa fase de grandeza e espiritualidade. As pessoas estão esquecendo. E Paulo, você não vê nada nas cartas de Paulo de se exaltando a si mesmo. Ele sempre quer estar no nível de todo mundo. Ele não quer estar acima de ninguém. E é assim que Deus quer de nós, que nós sejamos simples e objetivos em nossas decisões. Mas nós podemos chamar de mau obreiro? Não. Imagina se nós chamássemos Paulo de mau obreiro. Fala assim, esses que querem receber. Vamos dar, desculpa. Agora sim, esse aí nós temos que chamar de mau obreiro. Esses que querem fazer, receber a glória aqui. Que faz para se apresentar e para receber tudo aqui, vai receber tudo aqui. As obras de palha, né? As obras de palha, que qualquer foguinho some. Então, eu vejo como dois tipos de chamado de obreiros. Tem uns separados por Deus, por Adonai, e outros separados pelo homem. Quando você vê o homem querendo se fazer para se apresentar para o homem, porque ele não tem um chamado de Deus. Porque o homem que tem um chamado de Deus, ele não faz comentário nenhum e ele também não divulga o que ele faz. E não precisa apresentar. Primeiro, quando eu começo a apresentar, mostrando o que eu estou fazendo, que nós não fazemos nada, aí eu começo a entender que eu estou no caminho errado. Porque eu estou proferindo servir o homem, fazer para o homem, por eu achar bonito. E como é que fica o meu galardão? Onde que eu vou buscar ele? Então eu tenho que fazer para apresentar a Deus. Muitas pessoas fazem muito trabalho bonito aí, talvez muitos nem sabem, mas o próprio Jesus sabe, e é o principal. Eu acho interessante que quem deve nos apresentar é o próprio Deus, porque o reino é dele. Então no reino quem apresenta é o próprio Pai, quem apresenta o Filho é o próprio Pai. Então, 3 fala a bênção de sofrer por Jesus. Na lista dos benefícios ou bênçãos vindo da cruz, encontramos uma que, no contexto atual, escandaliza muita gente. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a experiência a esperança. A palavra grega tlipsis, traduzida em português como tribulação, significa pressões, dificuldades e sofrimento. Que tipo de fé era essa que se alegrava no sofrimento? Era a fé pura, sem os resquícios da teologia da prosperidade, sem os paliativos espirituais criados para entreter os cristãos modernos. Anote aí aqui, bem rapidinho, a palavra tlipsis significa tribulação, deriva da palavra, nós chamamos triblo, que significa pressão ou opressão externa, ok? Assim entendemos que tudo que sofremos externamente, olha que interessante, é por amor a Jesus. E essa pressão externa produz o que nós chamamos paciência. E a paciência produz o que nós tantos almejamos, que é a experiência. Após tais circunstâncias é gerada em nós a esperança. E a mesma não confunde, diz Romanos 5,5. Olha que texto magnífico, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo fruto do Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que interessante. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o amor é derramado por Deus em nossos corações. Ele passa a morar em nosso coração. Então é algo muito profundo. A pressão externa gera em mim paciência. Querido,
Eu vou perguntar à bancada para vocês terem noção. Não sou eu. Eu era um homem, é o famoso sangue no olho, não era? Aquela coisa assim, bateu, levou. Mas nós vamos sendo moldados pelo mundo e nós vamos aprendendo, vamos ganhando experiência. Quer falar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. Falando assim, que o mundo não entende isso. Como é que nós podemos afirmar que sofrer por Jesus é uma bênção da justificação? Ora, se nós temos Cristo, se nós temos Jesus, como assim sofrer? Uma vez que nós temos o dono da vida, o libertador. Como pode ser isso, sofrer, ser uma bênção da justificação? E o comentador foi feliz em dizer aqui que muitas pessoas se escandalizam nisso. Hoje se prega o evangelho da prosperidade, não é verdade? Hoje, se você estiver sofrendo, se você estiver doente, se você estiver devendo, você não está com Deus, você não se converteu. Como pode uma pessoa ser de Deus, dizer que é fiel a Deus, que serve a Deus e passar por tudo isso? Então o mundo não entende isso. Mas Paulo foi diferente. Segundo os Coríntios, capítulos 4, 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ora, a nossa tribulação produz para nós um peso de glória. Sofrer por Jesus, isso é o mínimo, isso é honra. Paulo disse o quê? Eu estou disposto não só a sofrer naufrágio, açoites, prisões, mas como estou disposto a até morrer pelo nome do Senhor. Então produz em nós gozo e alegria. Nós podemos ver a vida do Estevão. Estevão foi apedrejado e morto pelo reino de Deus, mas não negou o nome do Senhor. Ora, que evangelho é esse? Prosperidade, que tem que estar sendo abençoado, tem que estar sendo rico, tem que ter casa boa, tem que ter carro bom, caso contrário você não está com Deus. Estevão deu-nos a entender que é possível, mesmo no sofrimento, ser fiel a Deus e ser abraçado por Deus, de sorte que ele, na hora de morrer, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem de pé ao lado de Deus, para o receber como um martírio, sofrendo morte, mas morrendo fiel a Deus. Isso é sim um atributo, isso é sim uma bênção da justificação, o sofrimento. Aleluia. Rapaz, é tão bom a gente ouvir isso, né? Tão magnífico. Os melhores momentos da nossa vida é quando nós estamos em tribulação. Você ora mais, você jejua mais, você busca mais, não é? Você tem experiência para falar sobre isso. Já passei por muita dificuldade, já sofri muito. E nesses momentos, sempre foi o momento que eu mais tinha intimidade com Deus. E você pode notar que na Bíblia todo dia você vai ver que todos os grandes homens de Deus passaram por luta, por dificuldade, e Deus os exaltou todos eles. Glória a Deus, eu estou arrepiando aqui, sabe o que vocês estão falando? Eu estou arrepiando. Eu me lembro de diversas lutas que nós tivemos. Eu tenho um hino que eu gosto muito de cantar. Deus é na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Quanto eu já sofri, eu chorava e falava, Deus tem misericórdia. Hoje, Deus parece que abre as portas. Deus é magnífico. As cartas de Paulo são magníficas. Nós temos que estudar essas cartas e entender que, ainda em prisão, Paulo já falava da liberdade, da paz que ele sentia, da graça de Jesus. É algo que nós precisamos estudar e viver essa mudança. Eu acho tão interessante. Quem diz que sofrimento serve de motivação? Para nós, é o momento ideal. Para o mundo não é. O mundo, quando ele está passando por sofrimento, a primeira coisa que ele faz é ir lá no boteco, fundar a cara na cachaça e bagunçar a vida e já estou sofrendo mesmo. O cristão não. O cristão, quando ele está passando pelas tribulações, a primeira coisa que ele faz, vai para o joelho. Aí vê Deus derramando a graça. E ali ele se alegra. Que diferença, né? O velho homem com o novo homem. O velho homem nunca vai entender isso, não. Mas sofrer, no sofrimento aí que eu estou alegre, quem não pode? Isso é só para os cristãos, que têm esperança em Cristo. Aí nós vamos entender que os benefícios da justificação é paz com Deus, nós vamos ver acesso à graça, né? pela fé, esperança da glória de Deus.
Nós temos alegria nas tribulações, que é o que nós estamos falando aqui. O amor divino derramado em nós, que é o que nós vamos falar agora no próximo tópico. E o amor de Deus demonstrado em nós através da morte de seu Filho. E esses 6 tópicos que ele é o marco de justificação. Eu vou continuar aqui com o irmão Antônio, que fala sobre evangelista Isaac, as bênçãos do amor trinitário. Pode ficar à vontade, meu querido. O amor que o Pai outorga. A visão que Paulo possui a respeito do Senhor é muito diferente da do judaísmo dos seus dias. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é o amor. Por isso, muito diferente daquele que os judeus conheciam. A expressão amor de Deus, que aparece em Romanos 5,5 no original, está no caso genitivo, indicando origem ou posse. Deus é a origem e a fonte do amor. Embora o antigo Israel houvesse quebrado a aliança, sendo digno de punição, Deus, em seu amor infinito, o procura para uma reconciliação. Esse é o amor que perdoa. O Deus da teologia paulina ama suas criaturas e, como prova maior desse amor, enviou seu Filho para morrer por elas. João 3,16. A justificação pela fé nos dá uma nova percepção da pessoa de Deus e seus atributos. E essa percepção mostra que Ele é amor. Olha que interessante. O amor de Deus derramado em nossos corações, que é usado na revista e também usado por Paulo, nós vamos ver que o verbo derramar aí se usa com frequência em relação ao Espírito Santo. Atos 2,17, João 1, de 1 a 4, se der abrir para mim, Atos 2,17, está em cima, hein, meu querido? Atos 2, pode ler, fica à vontade. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que interessante. Então, esse verbo derramar, ele vai usar com frequência referente a quem? Ao Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Eu acho tão magnífico que Jesus, ele derrama sobre nós a sua promessa, de falar assim, eu preciso ir para que venha o Consolador. Ele vai, o Consolador vem. Então ele derrama a sua promessa através do Espírito Santo. Os judeus, por não acreditarem em Jesus, eles não poderão recebê-lo até os dias atuais. Até os dias atuais. Quem não acredita em Jesus não pode ser batizado no Espírito Santo. Verdade. Se você vê alguém falando que é batizado no Espírito Santo e não acredita em Jesus, é demoníaco. É possessão. Não tem nada de espírito. Satanás também fala em línguas. É isso que nós precisamos ter muita atenção. E na atualidade nós temos muitas igrejas, e principalmente, eu vou abrir um verbinho aqui, né? Vou abrir uma ênfase aqui, os irmãos católicos. Tem muito irmão católico buscando e se introduzindo a língua, o dom de línguas, com palavras pequenas, bala, 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 diz que daí gera o dom de línguas. Não. O dom de línguas é algo profundo, que somente quem crê no Espírito Santo e quem busca o conhecimento do Espírito Santo pode tê-lo. Isso que nós temos que deixar claro nessa aula, nossa sala de aula, ok? Há muito tempo você fala em dom do Espírito Santo. Sabe por que nós estamos falando em dom do Espírito Santo? Porque na atualidade nós estamos tendo um homem cheio de pecados em cima do púlpito. E quando nós temos pecados em cima do púlpito, o Espírito Santo sai. Isso deve ficar claro na sua sala de aula. Você, professor, que não busca, você que não ora, e muito bem lembrado, você que mora, que nós começamos esse trimestre com jejum todo domingo. Não se esqueça de jejuar, para que Deus possa abençoar a escola bíblica no Brasil. Então, nesses dias atuais, nós estamos tendo esse problema, por causa de homens em pecado. Entenda que o Espírito Santo então, não vai estar nunca com os judeus que não acreditam em Jesus. Ele é a promessa que foi e foi derramado. Jesus foi, o Espírito Santo desceu, o Consolador. É isso interessante. Então, Deus é amor genitivo. O senhor leu na revista. O que é amor genitivo? Aquele que quem deu a vida, sobrou, gênese, o que nós chamamos de raiz, origem. Muito bem, muito obrigado. Então, ele é a principal prova da criação. João 1, achou aí? Quem achou João 1, de 1 a 4? De 1 a 4? Isso. João de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós precisamos entender que no princípio era Deus, então Ele estava, Ele gerou, Ele fez, Ele não existe, Ele é, então Ele gera. A palavra Bará fala que todas as coisas existem por causa da sua palavra, Ele é a própria palavra. Aí nós vamos dizer que Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda que a existência de Deus nos mostra que o seu amor pelo homem gera o que nós chamamos de processo de aproximação, sendo cada vez maior até a vinda de seu filho na morte de cruz. Olha que magnífico. Deus em todo o tempo fica tentando aproximar do homem. Aí eu vejo alguns, para não falar outro nome, algumas bênçãos dizendo assim, Deus esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém não, querido. A todo momento Ele quer se aproximar. Somos nós, nosso delito de pecado, que nos afastamos. Quer falar uma coisa? Fica à vontade. Pastor, só com relação aqui a fazer esse contraste que Paulo faz, a visão de Paulo com relação ao amor de Deus. E aí o comentador diz, diferentemente da visão que o judaísmo tinha de Deus. O que eu vejo aqui? Aí ele fala assim, que Deus é a fonte do amor. Deus em si mesmo, Ele é o amor, né? Ao passo que o judaísmo, ele via Deus como que um justiceiro, né? Tem que guardar os mandamentos, tem que guardar a lei, tropeçou no ponto da lei, tem que morrer. Ou seja, o castigo na certa. É um Deus que vinga, um Deus que castiga. Ao passo que Paulo, ele traz um Deus amoroso, um Deus que ama a sua criatura, um Deus que, quando Jesus foi traga aquela mulher para ele e jogou lá nos pés de Jesus, falou, tem que matar, a lei manda matar. Jesus, cadê os seus acusadores? Não te acusou? Não, também nem eu te condeno, porém vai e não peques mais. O amor de Deus expressado, irmãos. Olha, Paulo escreveu isso, João, capítulo 3, versículo 1 de 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para convosco, Jesus Cristo justo. Olha, Deus revelando mais uma vez o seu amor, né? Vocês não devem pecar, mas se pecardes, Jesus Cristo é o vosso advogado. É o Deus amoroso que ama as suas criaturas, que não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que venhamos ao conhecimento e ao arrependimento. Diferentemente do judaísmo, se você tropeçar num ponto da lei, você tem que morrer, você tem que pagar pelo seu pecado. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de amor. Eu acho tão interessante esse amor incomparável, né? Quando nós vemos que um amor desse, de Deus com o ser humano, com o homem, nós vemos que quando nós pegamos em João 14, 1,14, que fala, o Verbo se fez carne, Ele sai de sua glória e manifesta no meio dos homens, para viver o homem, para nos ensinar o que é o amor. Aí o texto continua nos falando, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o que o homem precisa, de graça. O homem precisa de verdade. O homem, ele está sendo contaminado pela mentira, porque eu digo o homem entender que Jesus é a verdade, ele vai ser o homem mais feliz da face do mundo, da terra, porque Jesus é a verdade. E Jesus, ele não veio ao mundo para condenar o mundo, né? João 3:17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há um motivo de libertação em Jesus. É o motivo da graça de Deus. A graça. Porque ele, o seu filho, já pensou? Pegar o seu filho, Único. você vai morrer. Você vai morrer por causa dessa nação aí, vai morrer por causa desse povo. É amor infinito. Amor de Deus. Eu vi uma frase, hoje eu estava estudando alguma coisa na internet, eu vi uma frase na internet falando assim, não tem nada que nós façamos demais, que nós temos que fazer para Deus nos amar mais. E não tem nada que nós fazemos de menos que vai fazer com que Deus
nos deixa de amar também mais. Então o amor dele é sempre fiel para conosco. Coisa linda. Magnífico. Eu vou continuar aqui com o evangelista Rafael, o amor que o Espírito distribui. Fica à vontade, meu querido. Deus é a fonte do amor e o Espírito Santo é quem instrumentaliza a vida do crente. Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo tem em mente a profecia de Joel 2:28 e o evento de Pentecostes em Atos dos Apóstolos 2:4, onde há infusão do Espírito Santo sobre os crentes. Há alguns fatos interessantes, como com o tempo verbal grego, tempo perfeito. A palavra deshel, traduzida aqui como derramar, esse verbo enfatiza uma ação passada, mas que continua com os efeitos no presente. É como se ele dissesse: o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos no Senhor, mas seus efeitos continuam vivos no presente. Temos, pois, razão para amarmos, porque o Espírito Santo faz-nos viver esse amor. Quer comentar, meu amigo Isaac? Eu sei que o senhor prestou bem atenção nisso aí, pode ficar à vontade. O Espírito Santo, o amor que o Espírito Santo distribui. Nós acabamos de falar do amor de Deus, sendo Ele a fonte do amor, a origem do amor, e o Espírito Santo de Deus é quem instrumentaliza, né, a ação do amor em nossas vidas, mediante o Espírito Santo de Deus, né? Há uma questão que nós perguntamos: quando o Espírito Santo foi tirado da terra, que é uma blasfêmia, que ele vai ser tirado, a ação vai ser extinguida, será que os homens vão conseguir amar um ao outro? Não for pelo Espírito Se Santo. não for pelo Espírito Santo, convence o homem do pecado. Não é? É isso que nós devemos pensar, gente. É muito profundo essa lição de Paulo. Eu vou continuar aqui. Pode falar, fica à vontade. Não pode dar. O termo infusão utilizado aí é ato de verter um líquido qualquer dentro de um recipiente. Esse é o significado do termo infusão. Jesus então derrama o seu Espírito Santo sobre todos os que creem e aguardam a sua promessa. Olha que magnífico. Ele permite parte dele morar dentro de alguém cheio de pecado. É algo tremendo da parte de Deus para conosco. Nós não merecemos isso. Agora entenda, ele passa a viver em nós e nós somos a sua propriedade particular. Santos através de quem? Do seu nome. Aí tem um texto magnífico de 1 Pedro 2. Olha o que diz 1 Pedro 2, o versículo. A Rafael vai lecionar essa revista e eu sei que ele está anotando tudo ali. Eu também estou anotando o que estão falando aqui. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, olha o que diz esse texto, magnífico. Olha: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10 diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não tínhamos, mas Ele nos outorgou. Nós não merecíamos, mas Ele se fez pecado por nós. Outro vocábulo muito interessante que Rafael leu aqui, o vocábulo ek, ele é composto pela palavra ek, que é uma preposição, ek, na língua grega significa de dentro de. Olha que interessante. Agora o que vai gerar isso? Esta é uma preposição primária que denota a origem, ou seja, o ponto de ação onde o movimento procede. O movimento procede do próprio Deus em me amar, como diz aqui o evangelista Isaac no início. Deus quer por si próprio amar o homem. Deus quer por si próprio estar presente no homem. Então ele derrama o seu Espírito Santo. É magnífico, eu estou arrepiando aqui. Rapaz, Deus é profundo demais. Então entenda, a palavra ek significa despejar. Esse despejar é procedente do próprio Deus. É algo que Ele derramou sobre nós. Por quê? Porque veio do seu próprio ser.
ele tira parte dele e coloca sobre nós. A mesma coisa que ele fez com o homem lá no Jardim do Éden. Cognos, sopra o seu espírito, o homem torna a alma vivente. É algo parte de si. Olha, o espírito volta para ele que é dele. Então, olha como quando Deus é profundo. Entende isso aqui? Então o vocábulo ele tem uma ação passada e agora vai ter um efeito contínuo em nossos corações, visto que ao crermos em Cristo, o efeito continua sendo praticado pelo Espírito Santo. Então ele ama, ele ama, ele ama, ele ama, ele ama e vai continuar eternamente até nós encontrarmos Cristo na glória. Posso ler aqui? Fica à vontade, meu pai. Eu quero ler aqui para complementar o seu raciocínio. Pode à vontade. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Magnífico. Muito obrigado por esse complemento, Senhor. É um texto que eu vou até anotar aqui. Me fala de novo e me anotar aqui, me mandar para os alunos. 3,16. 3,16, ok. 1 Coríntios. 1 Coríntios 3,16, já está anotado. Querido, eu vou continuar aqui. Querem falar mais alguma coisa? Vou continuar? O tópico de número 3, não é isso? Com o evangelista do Antônio, o amor que o filho realiza. Fica à vontade, meu querido. Amém. O amor é originário do Pai, operacionalizado pelo Espírito, é realizado pelo Filho. Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus. Se quisermos conhecer o amor de Deus, basta olharmos para Cristo, o bendito Filho de Deus. Quando nós falamos que Deus é amor, 1 João 4,8, não é isso? Fala sobre isso. E isso nos mostra que sua manifestação de amor sempre foi vista e será até terminar o tempo da graça aos gentios. Sempre, sempre. Até terminar o tempo da graça aos gentios. Aí depois nós temos seguido que a libertação de Israel lá no Armagedão. E vai uma sequência nos mostrando que essa obra do amor ela é completa. Por quê? Porque todas as promessas foram cumpridas e serão cumpridas. Olha, ambos teve início aonde? No Éden, quando o homem cai, e vai até o final em Apocalipse, quando ele nos levará para morar na Nova Jerusalém. É magnífico. Quer falar? Fique à vontade, querido. Só o que eu acho interessante aqui, a ordem que o comentador ele expôs o amor de Deus revelado na Trindade. Deus sendo a fonte do amor, o Espírito Santo sendo o canalizador, né, sendo o instrumentalizador do amor de Deus em nossas vidas, e Jesus Cristo a consumação do amor. O amor. A consumação em Cristo se consumou o amor, a manifestação do amor de Deus em nossas vidas, a ponto de dar a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. Existe amor maior do que esse? De dar a sua própria vida. A Bíblia fala que pode alguém dar a sua vida, morrer por uma pessoa boa, mas dar a vida por um pecador, por um homem miserável, jogado às margens da sociedade, Deus o amar a ponto de dar o seu filho para morrer, para resgatar essa vida. Isso é o ápice da revelação do amor de Deus, e nós vemos isso em Cristo Jesus, a consumação do amor de Deus na vida da humanidade. Eu acho tão interessante que quem ama não abandona, né? Olha só, Deus envia seu Filho a essa terra para poder nos resgatar da mão do inimigo, porque nós já estávamos condenados. Jesus veio, nos comprou, nos libertou, mas ele viu que nós poderíamos ser enganados novamente. O que ele fez? Ele foi para o Pai, mas ele deixou quem? O Espírito Santo, para poder nos amar, para poder nos ensinar o que Jesus passou aqui, para nós chegar até o fim. Ele não nos deixou só, porque viu que nós somos fracos, nós não íamos aguentar. Mas ele, por esse amor incomparável, ele enviou o Espírito Santo. Olha, eu comecei, você cuida para mim, até que eu volte para buscar a minha igreja. É magnífico, é magnífico. Eu vou continuar aqui. Está tão bom essa escola. É o tópico número 3 com o evangelista Isaac, as bênçãos da nova criação, é isso? Estou certo? Pode continuar, fica à vontade, meu querido. O homem em Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustrados por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do homem em Adão, em Romanos 5, 12 a 14.
Existem várias interpretações a respeito desse texto bíblico, mas a ideia mais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, representava toda a humanidade. Nesse aspecto, todos pecaram, pois todos descenderam de Adão. Para Paulo, o homem em Adão, símbolo da velha criação, está condenado em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. O homem em Adão é, portanto, um projeto falido. Não há nenhuma esperança para ele.